Bom dia, nona, tudo bem? Hoje, 8 de março de 2021, segunda-feira, nós iremos para o livro de língua portuguesa, página 74. Vamos lá? Bom, aí na página 74, nós temos aí orações subordinadas substantivas. Puxe uma setinha e escrevam: são aquelas que têm como função sintática para a oração principal. Vamos lá? Aí na página 75, nós temos dois exemplos, né? Que nós vamos para a lousa, tá bom? Vamos aí para a lousa. Na lousa, nós temos aí eu acredito em você. E aí? Vamos dividir essa frase aí. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito aí? Isso, sujeito eu. Predicado. Predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Acredito em você. Verbo transitivo indireto. Cadê o verbo da frase? Sim, acredito. Acredito. Vamos fazer pergunta ao verbo. Acredito em quem? Em quem? Não é isso? Agora, o objeto indireto. Quem é o objeto indireto aí? Em você, que é a preposição, né? Em você. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo. Vocês fizeram este projeto? E aí? Cadê o sujeito? Sim, vocês. Predicado. Predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Fizeram este projeto. Como eu estou separando, não precisa colocar ponto de interrogação, tá? Verbo transitivo direto. E aí, cadê o verbo? Sim, fizeram. Vamos fazer pergunta para o verbo. É isso? Fizeram o quê? Fizeram o quê? E o objeto direto? Este projeto. Este projeto. Sem a preposição. É isso? Bom, vamos rever aí. O primeiro exemplo, no verbo transitivo indireto, é aquele que exige um complemento por meio de preposição, que foi aí, né, no verbo transitivo indireto, temos que ter a preposição, que é o objeto indireto em você, no primeiro exemplo, correto? No segundo exemplo, né, que é o objeto direto. O objeto direto, ele é um verbo que precisa de um complemento para fazer sentido. Não é isso? E esse complemento chama-se objeto direto. Objeto direto. Não é isso? Esse objeto direto, ele se liga ao verbo. Se liga a quem? Ao verbo. Sem a preposição. Vocês fizeram. Fizeram o quê?
este projeto. Página 76. Lá embaixo. Terceiro parágrafo. Está em negrito. Existem 6 tipos de orações subordinadas substantivas: subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e opositivas. Embaixo, oração subordinada, substantiva, subjetiva. A oração subordinada, substantiva e subjetiva funciona como sujeito do verbo da oração principal. Lá em cima, página 77. Oração principal. É possível, em vermelho, que ele tenha viajado. É a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é o quê? Que funciona como sujeito. Embaixo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Como diz o nome, esse tipo de oração funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Bom, vamos ver, vocês lembram o que é oração subordinada? São orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela, ok? Então vamos lá. O exemplo aí, em verde, ele preferiu, oração principal, não aprender piano, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, se liga ao verbo sem preposição obrigatória. Embaixo, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Esse tipo de oração funciona como objeto indireto do verbo da oração principal. De verde, lembre-se de que o mundo dá muitas voltas. Tá? E de vermelho, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Significa o que aqui? Que o complemento com preposição. Aí na página 78 é o texto, né? O vô Maurício e os livros, que vocês já leram. Vamos para as questões. Número 1. O trecho a seguir foi tirado do primeiro parágrafo. Leia-o com atenção. Meus pais tinham feito uma reforma em nossa casa. Que reforma verbal pode substituir corretamente a expressão destacada? Na lousa, fizeram. Vamos para a frase? Meus pais fizeram uma reforma em nossa casa. Vai retirado do primeiro parágrafo para a gente substituir com uma forma verbal. Analisando o texto como um todo, é correto afirmar que letra D, número 2, tem como tema o despertar do prazer pela leitura. Número 3. Agora releia este trecho retirado do último parágrafo. Vocês já leram, né? Letra A. Podemos afirmar que todos os adultos que o narrador conhecia quando menino tinham o hábito de ler? Explique. Na lousa, não. O narrador fala apenas dos adultos ao seu redor, isto é, adultos com os quais ele convivia quando menino. Página 80, né? Na continuação. Letra B. Antes de ler Jim e a bicicleta, o que o narrador achava da leitura? Na lousa, ele achava que era algo estranho. Letra C. Nesse período, o segmento destacado em negrito é explicado por uma oração. Que oração é essa? A
oração é ler um livro. Página 81. Vamos lá? Número 4. No texto, o personagem é seduzido pelo prazer de ler. Todos os trechos abaixo confirmam isso, de acordo com o contexto, exceto a letra B de bola. Resolvi começar a ler o livro depois do jantar. Quinto parágrafo. Número 5. Agora leio o trecho a seguir. Eu tinha 7 anos e estava na segunda série. Primeiro parágrafo. Será a letra D de dado. Indica uma noção de tempo passado e demonstra que o narrador volta ao tempo para relatar algo que o marcou. Interessante, né? 6. O terceiro parágrafo do texto começa com a expressão nesse dia, cuja função no texto é letra A. Voltar a uma informação citada anteriormente, no caso, a noção de que era quarta-feira. Gramática, páginas 12 a 15. Texto. Atividade do dia. Na gramática, páginas 16 a 20. Terminamos por aqui. Beijos, fiquem com Deus.